Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. E no programa de hoje, o entrevistado é o pastor Nilton dos Santos. Obrigado por ter aceito o convite, Nilton. Eu agradeço vocês chegarem até aqui para fazermos essa entrevista e eu quero cumprimentar também os ouvintes da TV Legislativa. E é uma alegria poder recebê-los aqui. Bom, o senhor milita na Igreja Assembleia de Deus faz tempo, né? Quase 60 anos. Bom tempo. Já comemorou bodas de ferro, né? É isso que se diz, o diamante? Não, é de ouro, né? De ouro é 50, né? Estamos indo para lá para o diamante. Que legal. Bom, mas o senhor é blumenauense ou blumenauense por adoção? É por adoção. Blumenauense mesmo aqui é só o Ismael, meu filho, que nasceu em Blumenau. Eu sou da região de Itajaí. E o senhor nasceu, então, em que lugar lá em Itajaí? Eu nasci mesmo em Medeiros, né? Medeiros, mas meus pais são todos de Itajaí. Toda aquela região? Toda a região. É da turma da pesca também, né? Não, meus antepassados, né? Meu pai foi embarcado há muito tempo. E de que família o senhor descende? Era Catarina dos Santos. Meu pai chama-se Tibúrcio José Catarina dos Santos. E o senhor se lembra da infância lá em Itajaí? Eu lembro-me, claro. Eu tive uma infância bastante atrapalhada, né? Difícil. Uma infância muito atribulada e turbada, porque eu tive a infelicidade de meu pai morrer quando eu tinha 2 anos e alguns meses. E então ele tinha muitos filhos com a primeira mulher, casou-se depois com a minha mãe, que era solteira. E depois, a minha mãe, quando ficou viúva, casou-se com o cunhado, que era viúvo também. E aí as coisas se complicaram, porque ela pensou que o cunhado fosse tão bom quanto ao primeiro marido, mas enganou-se. Então, na verdade, o senhor acabou tendo muitos irmãos? Irmãos por parte de mãe, irmão verdadeiro por parte de pai e mãe, e também irmão só por parte de mãe. Deu para fixar a imagem, a lembrança do seu saudoso pai? Não. Infelizmente, do meu pai, não tenho lembrança nenhuma. Da minha mãe, claro, né? Mas do meu pai apagou-se mais fácil, porque tinha apenas 2 anos, em alguns meses. E não consigo recordar. E como é que foi crescer naquela época? Bem, foi muito difícil porque, infelizmente, com os maltratos que minha mãe sofreu da parte do meu padrasto, que era terrível, ela caiu numa depressão e, infelizmente, veio a matar-se. Morreu enforcada. Isso quando eu tinha 8 anos de idade. Então aí as coisas foram muito difíceis para mim e para minha irmãzinha legítima, né? E também faleceu logo após alguns anos, né? E como é que o senhor superou essa situação? Bem, eu fui levado para a casa de um tio meu que morava em Joinville. Mas quando fui para a casa dele, eles também tinham bastante filhos. E eu não pude, então, ficar com eles. Aí eu passei a ser praticamente um órfão abandonado. Eu vivia de casa em casa, pedindo serviço, uma trouxinha de roupa, né? Descalço, que naquele tempo não sabia o que era sapato nem chinelo. E eu fugi de uma casa, ia para outra. E assim vivi por alguns anos, perambulando. E a sua irmãzinha? A minha irmãzinha morreu logo 2 anos após, com mais ou menos 9 anos ela morreu. Uma situação difícil, a sua infância, né? Muito difícil. Muito complicada, porque o meu padrasto era terrível demais, né? Eu não tive nem a possibilidade de estudar. Na verdade, eu não completei o primeiro ano primário. E como é que foi? Passando de mão em mão, assim, nessas andâncias? Foi difícil. Eu trabalhava numa casa alguns meses, quando os patrões eram muito ruins, eu fugia, eu procurava uma outra casa para trabalhar e vivia perambulando de um lado para o outro. Então, depois, quando eu estava com 17 anos, eu voltei a morar com aqueles meus tios que tinham me buscado lá na minha orfandade. Aí as coisas começaram a melhorar. Tios maternos ou paternos? Os meus tios, ele era irmão da minha mãe. Né? E então eles também eram evangélicos. E aí que eu encaminhei a minha vida quando eu tomei uma decisão. Eu era um jovem que estava
declinando para coisas más, mas eu tive um encontro com Deus. E aí Deus mudou a minha vida. Então o senhor optou pela vida de crente já na juventude? Sim, claro. Quando eu tinha os meus 18 anos. O que fez o senhor mudar? Ou já tinha uma religião, seguia? Não, na verdade, eu sabia algumas coisas a respeito do Evangelho através do meu tio, né? Quando fiquei alguns dias na casa deles. E depois, quando vim morar com eles, então, eu, na verdade, senti a necessidade de seguir a palavra de Deus, viver como a Bíblia ensina. E aí Deus mudou, transformou a minha vida, foi uma coisa nova. É aquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 15:17. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tornei-me uma nova criatura em Cristo. E dali para cá, tudo mudou na minha vida. O senhor se lembra daquele dia que o senhor decidiu optar por esse caminho? Perfeitamente. Essa história está muito viva na minha mente, porque foi um dia de um culto muito maravilhoso, né? Uma reunião numa pequena igreja na localidade chamada Caixa d'Água, que pertence a Guaramirim. Ainda pertence hoje, né? Mas naquele tempo era a Caixa d'Água porque o trem parava ali para beber água. Aquela Maria Fumaça, né? Sim. E lá, então, foi o meu encontro com Deus, quando eu decidi aceitar a Cristo como meu salvador pessoal, foi lá justamente em 49. Porque o senhor, a infância do jeito que o senhor estava levando, não teve a oportunidade de estudar, muito menos, certamente, os ensinamentos da igreja. Perfeitamente. Né? Eu era ignorante. Era uma questão de falta de oportunidade mesmo. Então. Não tinha meio, né? Não tinha como. Né? Eu trabalhei e sofri muito na casa dos meus patrões, eu fui trabalhar como escravo. Né? Que tipo de atividade o senhor desenvolvia? Quando era na cidade era tudo, né? Chamava-se criado naquela época, né? Fazia tudo. Agora, uma oportunidade que eu tive, a melhor dos meus empregos, foi quando eu trabalhei com um pintor chamado Baldo Lopes, eu nunca esqueci o nome dele. Era jogador do time da América, antiga América de Joinville, né? E ele, então, me ensinou a pintura. Aquele armazém da estrada de ferro, existe Joinville hoje, que é um monumento da cidade lá, a primeira pintura foi ele comigo, né? Eu era um garoto de 9 para 10 anos, 10 anos de idade mais ou menos, eu ajudava ele a pintar. Então foi uma oportunidade, né? Foi a melhor casa que eu tive que poder aprender uma coisa. Depois morei em Guamiranga aqui, fui muito judiado, foi muito difícil, né, trabalhar como escravo, de manhã à noite, sem receber nada. Né? E alimentação, a roupa, enfim, essas coisas? Naquele tempo, quando tinha esse duas mudas de roupa, dava-se graças a Deus, né? Calça curta e descalço, e eu tinha 2 camisas e 2 calcinhas e mais nada. Sapato era uma relíquia? Não existia, só descalço. E alimentação? Só eu calcei com meu sapato com 15 para 16 anos. Né? A alimentação era da roça aqui, normalmente, né? Dividia muita coisa com os pássaros, né? Sim. Na verdade foi muito difícil a minha infância, sem estudo, mas depois, pela bondade de Deus, eu fui aprendendo a ler, fui indo, fui me esforçando, né? Depois que eu me tornei membro da igreja, comecei a ler a Bíblia, né? E graças a Deus cheguei onde cheguei pela bondade do Senhor. Pois é, agora sem a oportunidade de frequentar a escola, como é que é um detalhe importante, o senhor acabou de dizer que aprendeu a ler, de que forma aconteceu esse aprendizado? Eu fui aprendendo a ler, justamente, eu me esforcei, né? Especialmente através da Bíblia. E tudo que eu pegava nas mãos eu ia lendo, né? Lendo um pouco mal, mas fui indo. Fui aperfeiçoando. Não estudei, eu até às vezes eu costumo dizer aos meus filhos, vocês têm faculdade, eu só tive dificuldade. Né? Então, graças a Deus, o Senhor encaminhou a minha vida. Depois, com 21 anos eu me casei, né, com minha esposa, chama-se Isabel. Ela já era crente desde de berço, os pais eram da Igreja Batista, né? Então, depois ela passou para a Assembleia de Deus, juntamente com seus pais, e lá nos encontramos nessa congregação da Caixa d'Água. Lá mesmo? Lá mesmo. E ali começamos a nossa vida. Hoje nós estamos já com quase 56 anos de casados. Como é que é? E qual é essa receita, assim, que nos tempos modernos o senhor sabe muito bem que os casamentos, nem todos são duradouros, né?
Como é que é manter um casamento assim? O segredo realmente é ter o amor de Deus no coração, né? E amar de verdade. Eu com a minha esposa vivemos sempre apaixonados um pelo outro, né? E hoje, com a idade que temos, com 76 anos, tanto eu como ela, nós vivemos no primeiro amor ainda, né? Eu trato a minha esposa com todo carinho, né? Eu, quando saio de casa, eu deixo um bilhetezinho para ela de amor, né? Quando faço qualquer viagem, e deixo também alguma coisa para ela, né? Lá, com o café tudo preparado, a mesa preparada, né? Então, vivemos assim. E a relação com os filhos? Muito boa, graças a Deus. Nós somos pai de 10 filhos, 3 faleceram, né? 2 com pouca idade, com alguns dias, e a mais velha morreu de câncer aqui em Blumenau, fez agora 9 anos passado. E os demais filhos, todos eles estão na igreja, servindo a Deus, né? Tenho o filho mais velho, depois da mais velha que faleceu, tem um mais velho que é o Daniel, que é pastor na igreja de Araguá, que foi missionário muito tempo no Chile, na Argentina, na Romênia, né? Por muitos anos, na França também. Até agora, nesse momento, ele está na Europa. Está pregando na Alemanha, na França, né? Na Bélgica, em Luxemburgo, né? Há um mês para lá. E há pouco tempo esteve na Austrália também. Eu tenho um casal de netos que estão na Austrália, no Instituto Bíblico. Tenho 9 netos no Instituto Bíblico estudando para ter um ministério também. Netos são quantos ao todo? 9 netos que estão no Instituto Bíblico. Eu tenho 21 netos. Já tem bisneto? Tenho 9 bisnetos. Tanto tempo de casado, né? Com essa idade tem que ter uma descendência grande, né? Então, a minha vida foi uma vida de infância muito atribulada, mas depois, graças a Deus, Deus encaminhou a minha vida, né, de tal maneira. Eu sou muito estudioso da Bíblia, eu estou agora terminando de ler a Bíblia 60 vezes. No ano passado eu li a Bíblia 7 vezes, toda a Bíblia 7 vezes. Este ano já li 2 vezes e meia, metade. 2 vezes toda e está na metade da outra. A Bíblia é de fácil leitura ou é preciso ter amor, vivenciar, imaginar os dizeres que lá estão? Tem um segredo para entender a Bíblia? Não, o segredo é apenas você ter desejo de conhecer Deus. Conhecer a palavra Deus através da sua palavra, né? Porque a Bíblia é a revelação de Deus, né? A Bíblia é a revelação da vontade de Deus para a redenção da humanidade. Então você começa a ler e você, lendo, você vai entender que Deus fala com você através da palavra, né? Que a Bíblia Sagrada é a santa e bendita palavra de Deus, né? A única regra de conduta e fé para o homem. Agora, o senhor entendeu bem, né, as passagens, inclusive utilizou nomes bíblicos. Sim, né? Sim. Para denominar seus filhos? Sim, graças a Deus que os meus filhos, eles cresceram na igreja, junto comigo, né? Servindo ao Senhor. Todos eles estão na igreja. Hoje a nossa família são 54 membros, né? E eu tenho o Nilton, que é pastor, presidente da igreja em Blumenau, e é o primeiro vice-presidente da Convenção do Estado, né? Tem o Daniel, que é o pastor em Jaraguá, foi pastor em Chapecó, agora é pastor em Jaraguá. O Nilton foi pastor também lá em Minas Gerais, depois veio para cá, foi pastor em Freiburg, Curitibano, Chapecó, Lages, agora em Blumenau. Então o senhor é Nilton e ele é Nilton. Então, os filhos, graças a Deus, e os netos todos estão servindo a Deus, tendo a sua vida pautada por dentro dos ensinos sagrados, né? Agora, o senhor, em determinado momento da sua vida, parou para fazer uma reflexão lá da sua juventude, quando o senhor optou por esse caminho, né? E como consequência dessa escolha, uma família, hoje o senhor acabou de dizer, mais de 50 membros, que seguiram exatamente essa sua escolha? Isso aí eu atribuo à misericórdia de Deus, é a bênção do Senhor, né? Porque, como disse o apóstolo São Paulo, referindo-se ao que Moisés escreveu, que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar a misericórdia. A salvação é de graça para todos, mas tem que querer receber, né? Deus oferece através de Jesus, né? E nós temos que receber essa salvação de graça, né? Pela fé em Cristo Jesus. E aí a minha família, então, seguiu, né, os nossos passos, né? Papai e mamãe nós fomos um exemplo para eles.
e eles estão, graças a Deus, servindo ao Senhor, né? E é tanto que eu também acabei escrevendo um livro da minha história, né? Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo, até eu quero falar mais sobre esse assunto, né, da sua família, mas especificamente sobre o seu trabalho como obreiro nas igrejas evangélicas aqui no estado de Santa Catarina e também um pouquinho sobre o livro. Até já, nós voltamos em seguida. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, conversando hoje com o pastor Nirton dos Santos. O senhor chegou em Blumenau que ano, pastor? Bem, eu vim para Blumenau, para o campo de Blumenau, campo eclesiástico da Igreja de Assembleia de Blumenau, em 59. E aí, então, eu atendi a congregação de Timbó, a igreja de Timbó, né? Depois, em 63, mudei-me para cá, para ficar ao lado do pastor presidente, que era o pastor Antônio Lemos, né? E aí eu fiquei aqui até 67. Depois, então, como pastor, eu me mudei para Canoinhas, assumi a presidência da igreja de Canoinhas. Lá fiquei apenas 2 anos. Depois dali fui transferido para a igreja de Chapecó, onde fiquei 3 anos. Depois dali fui transferido para Criciúma, em 72. Aí fiquei lá 4 anos. Depois transferido para a igreja de Lages, fiquei 7 anos em Lages. Depois de Lages, fui transferido para a igreja de Itajaí. Então o senhor rodou o estado todo. Aí de Itajaí, quando o pastor Antônio Lemos, saudosa memória, ele jubilou-se, ele convidou-me para eu assumir o lugar dele aqui em Blumenau. Isso em junho de 84. Agora faltou, pastor, dizer ao telespectador exatamente, o senhor falou por que escolheu o caminho do evangelho, acabou se transformando no evangélico, mas aquele momento que foi além, começou de um membro, de um frequentador da igreja para um servidor. Sim, claro, eu fui, como membro da igreja, comecei a cooperar, né? Cooperar nos cultos, né? Como dirigente, como pastor, né? E fui me aprimorando e tendo mais conhecimento, né? E cooperando até que eu fui, como se diz, nosso meio integrado inteiramente à obra, né? Isso fazem 48 anos que eu estou como pastor. Pois aí, esse crescimento, existe uma hierarquia dentro da igreja? Existe, a pessoa começa às vezes como diácono. Eu nunca fui diácono, era um auxiliar, um cooperador ativo e fui separado para o presbitério da igreja. Também tem evangelista, eu não fui diácono nem evangelista, eu fui presbítero, fui pastor, né? E depois de pastor, quando eu estava justamente na cidade de Criciúma, eu tive a felicidade de concorrer um cargo da presidência da Convenção do Estado, que era uma coisa... Para mim, foi uma surpresa muito grande quando fui lançado como candidato e concorri justamente com o pastor Antônio Lemos aqui no Blumenau, que era presidente. Ele foi candidato à reeleição e eu ganhei a eleição, né? E aí eu presidi a Convenção do Estado por 27 anos. 2 anos eu não quis concorrer, então fiquei como tesoureiro da Convenção. E 2 anos eu atendi a obra missionária no Estado. Era uma secretaria que nós tínhamos de missão no Estado, que atendia o Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai. E eu viajei muito. Para vocês terem uma ideia, em setembro de 79, eu já tinha feito 24 viagens de carro para Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Naquele tempo que carro era Brasília o melhor carro que tinha. E as estradas não eram como hoje, muito difícil. Né? O carro não tinha ar-condicionado, nem direção hidráulica, nem cinto de segurança, nem nada, né? Enfrentar a poeira. Viajar dia e noite. E depois, comprando a convenção, viajei muito no Brasil. Eu fui segundo vice-presidente da Convenção Nacional do Brasil,
duas vezes fui segundo secretário, né? E também viajei muito para o exterior, né? Tive 7 vezes nos Estados Unidos, tive 6 vezes na Itália, 2 vezes na Alemanha, 2 vezes na Grécia, na Turquia, no Canadá, na Suécia, na Noruega, na Polônia, na Dinamarca. Isso tudo serviu. E essa parte da Dinamarca e Polônia, eu fui de carro lá, né? Então eu conheci muito. Eu conheço hoje 29 países. Mas tudo com a igreja envolvida? Envolvido na igreja. Que nós tínhamos missionário, né? Nos Estados Unidos, missionário na Polônia, né? Missionário na Romênia. Eu viajei de carro da Itália pela Suíça, né? Pela Áustria, pela Hungria, pela Romênia até... Então, pastor, o senhor contou da história da dificuldade para estudar, não teve oportunidade, cresceu, aprendeu por conta da vontade, né, a estudar, a ler principalmente. E essa questão de chegar ao posto em que o senhor chegou, na igreja, isso foi autodidático, foi também força de vontade ou essa troca de experiências? De tudo um pouco. Tudo um pouco. Vontade e a experiência no trabalho, né? A credibilidade, a minha dinâmica no trabalho, né? Tudo me levou a chegar onde cheguei. De forma que hoje, graças a Deus, eu tenho uma história, né? Bela história, né? E essa história eu resolvi escrever. Pois é, e o que esse livro, até eu tenho aqui o convite que o senhor me entregou, quero mostrar para o telespectador, o senhor Adriano conseguir aqui mostrar o convite, porque neste final de semana o pastor Nirto dos Santos vai lançar o livro. Agora nesse final de semana. Então como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Refúgio para um Pardal. Perfeitamente. Esse título foi tirado do Salmo 84, onde está escrito que até o pardal encontrou casa, né? Isso falando do templo de Salomão, que até os pardais faziam ninho lá na casa, lá no templo. Então essa expressão é bíblica. E eu me considero um pardal, por quê? Porque o pardal é um pássaro que não tem valor nenhum. É um pássaro que está aqui, está lá, pula de um lado para outro e não tem valor nenhum. Você nunca vê alguém prender um pardal numa gaiola com um pássaro de estimação? É um pássaro sem valor. E eu me considerava diante de Deus uma pessoa sem valor, um órfão abandonado sem valor, mas eu também encontrei casa, quer dizer, encontrei lugar na casa de Deus, encontrei amparo, encontrei segurança em Deus, na sua palavra. Por isso o livro fala sobre o pardal. Pois é, isso tem a ver certamente com aquela sua história lá no começo, né? Sim, perfeitamente. Eu era um pardal que não valia nada, não tinha nenhum valor. Mas para Deus eu tinha muito valor. O que o senhor conta nesse livro? Eu conto justamente essa história, né? Desde a minha infância, dos meus pais, como é que foram. Né? O senhor conta uma história, uma autobiografia. E por onde o que eu sofri na infância, né? Aonde eu cheguei, né? Como depois como evangélico, aceitando a Jesus como meu salvador pessoal, e a minha vida dali para frente, né? Meu matrimônio, meus filhos, a minha peregrinação nas igrejas por onde passei, como pastoreando, minhas viagens para o exterior, né? Então, eu misturo um pouco de tudo, né? Então, vamos convidar os irmãos para que no sábado, dia 7, né? Perfeitamente. Nesse final de semana, portanto, às 19 horas na Assembleia Central, né? No Templo Central da Assembleia Central. Aliás, o senhor teve uma participação decisiva e importante na construção daquele templo, né? Sim, foi. Quando eu cheguei, estava começando a construção e eu somente continuei e terminei. Inauguramos. Foi difícil fazer aquela obra? Foi difícil, foi bastante difícil porque os recursos eram poucos, né? Foi uma obra muito cara, né? E hoje eu tenho o prazer que o meu filho está pastoreando essa igreja. Como é que foi a construção? Foi a contribuição dos irmãos? Sim, livremente. Construção com dízimos e ofertas, né? Dízimo é uma coisa livre também, ninguém é obrigado a pagar o dízimo, mas a promessa de Deus para quem eu faço. Então, com as contribuições voluntárias dos membros da igreja, nós conseguimos essa pureza que é um templo ali que está na pracinha ali, né? E muito bem visto por todos que passam, né? E a igreja também, agora a Assembleia, construiu um belo de um templo na Stanley Alchete, né? Perfeitamente. Ali, a igreja tem 60 templos aqui no Blumenau hoje, né? Nos bairros, né? O senhor lembra quando chegou aqui, quantos templos tinha? Olha, parece que era uma meia dúzia de templos.
Poxa, então foi praticamente mais de um por ano que surgiu aí. Era meia dúzia de tempo. Quantos irmãos congregam hoje na Assembleia em Blumenau? Perto de 9 mil membros. 9 mil. É claro que a nossa maior igreja está em Joinville, né? O Estado também tem uma Tem, em toda a cidade nós temos igreja, né? Sim, mas em termos de população evangélica também cresceu bastante. Cresceu bastante, tanto aqui no Estado como no Brasil, né? Hoje nós somos evangélicos, segundo a estatística do IBGE, nós somos 43% de evangélicos no Brasil. No Brasil. Aliás, se eu estiver errado, o senhor, por gentileza, me corrige, porque o senhor tem autoridade para falar sobre a igreja evangélica, né, a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus nasceu no Brasil, em Belém do Pará mesmo? Perfeitamente. A origem dos nossos missionários, eles são suecos. Por isso eu fiz questão de ir na Suécia, da Polônia, botei o carro no navio, colocamos o carro no navio e fomos para a Suécia. E então estivemos lá no templo de onde os nossos missionários saíram. Eles saíram de lá, vieram para os Estados Unidos, ficaram alguns anos ali, e depois tiveram uma chamada exclusiva de Deus para trabalhar em Belém do Pará. Imagine que eles estavam numa reunião de oração, eram jovens, e Deus usou alguém profeticamente e disse para eles: eu preciso de vocês em Belém do Pará. E eu não sabia que existia Belém do Pará. Aí no dia foram numa livraria, compraram um mapa mundi, né? E procuraram achar onde é que era esse Belém do Pará, acharam que era no Brasil. E interessante que eles não tinham recursos nem para viajar, e eles então oraram a Deus para que Deus provesse os meios para eles. E ele andava um dia andando numa das ruas de Nova York, e uma pessoa chegou para ele e disse: olha, Deus me falou esta noite que eu tenho que dar esse dinheiro para vocês. Pegou, deu dinheiro, era justamente o dinheiro para a passagem dos 12 jovens até Belém do Pará. Por falar nisso... Isso foi em junho de 1911. 1911. Quase um século, né? Da história da Assembleia. Daqui a pouco vamos comemorar o centenário. Pois é. Agora, graças a Deus, a nossa igreja hoje tem mais ou menos 15 milhões de membros. Agora, a igreja evangélica, ela fala muito da Assembleia de Deus, né? Exatamente nessas coisas que o senhor tocou, esse despertar, esse chamamento, né? E o senhor, certamente, com tanto tempo de experiência dentro das igrejas, deve ter convivido com esses detalhes, assim... Sim, com todos os detalhes, porque eu estou na igreja há quase 60 anos, então eu conheço, né, todas as coisas relacionadas com a liturgia da igreja, com os costumes, que a nossa igreja ela é um pouco mais fechada no que tange aos costumes, né? Não é tanto liberal. A igreja hoje, novas igrejas evangélicas, que são mais liberais, né? Nós já somos um pouco... Hoje já está um pouco mais aberto também, né? Mas de início era muito fechada. A pessoa não podia nem ter uma televisão há 30 anos passados. Né? Hoje tudo já mudou, né? Hoje as coisas já têm uma certa diferença. Então, isso também com isso é um fator crescimento também da igreja, né? Porque ela ficou muito restrita, né? Assim, a certos costumes que amarraram muito a evangelização, mas hoje está mais fácil. Por exemplo, da mulher, o diferencial ainda é a irmã com o cabelo comprido que representa hoje já não existe mais. Não, hoje já... Só as senhoras mais de idade. Um pouco, depende às vezes da região, de estado também, né? Mas isso era um costume muito comum, né? Era muito comum, especialmente 30 anos passados, né? Para trás. Agora já as coisas se modificaram bastante nessa área, que aí tudo ficou mais moderno, né? Eu também acho que... Porque a Bíblia, na verdade, sobre o cabelo, ela diz que a mulher deve ter o cabelo crescido, né? É o que o apóstolo Paulo fala, né? Então, olhando para isso aí é que baseia assim, né? Hoje nós primamos mesmo pela decência da pessoa, né? Vestido decentemente, né? E o objetivo, acho que em qualquer religião é um só. Pode ser caminhos diferentes, mas Deus é o mesmo, né? É claro. Agora, a verdade para nós termos a felicidade, para nós chegarmos à felicidade que precisamos, termos a certeza da vida eterna. Porque daqui a pouco eu e você e todos os meus ouvintes, um dia não vamos estar aqui. Um dia todos nós vamos estar do outro lado da vida. E o outro lado como é? Tem que ter certeza. Tem que estar preparado. Por isso Jesus veio aqui.
para nos salvar aqui. Agora, qual é a missão, o objetivo da Igreja Assembleia de Deus? Evangelizar. Isso aí, prioritariamente a evangelização. Né? Evangelizar, ensinar, pregar, né? Mostrar ao povo a verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Para os mais jovens, qual é a sua mensagem? Para os jovens, a nossa mensagem... Ou até para o pessoal da sua idade, da minha, enfim. Para todos. Eu acho que todo mundo aprende, né? A mensagem para os jovens é justamente poder observar a palavra de Deus. Porque há um versículo na Bíblia, no Salmo 119, versículo 9, diz assim: como observará o jovem o seu caminho? Aí a resposta é: observando-o conforme a tua palavra. Né? Quer dizer, pautando a vida conforme a palavra de Deus. Foi o que eu fiz na minha juventude, por isso eu tive sucesso. Imagine, se eu tivesse descambado para um outro caminho mau, onde eu estaria hoje? Que história eu teria? Né? Fala em história, o senhor foi homenageado, inclusive, em diversos lugares, inclusive aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Pela bondade de Deus, pela bondade das autoridades, eu sou cidadão blumenauense, né? Então, ganhei esse título aí, né, honorífico. Foi muito importante, muito marcante. Meu filho Ismael foi vereador 3 vezes, né? Aqui em Blumenau. Tudo isso proporcionou também essa possibilidade de a gente chegar a ganhar esse título, né? Agora, faltou a gente comentar um detalhe sobre a sua vida. O senhor foi obreiro da Igreja Assembleia de Deus, né? E me falou lá no começo que o seu primeiro emprego, o senhor lembra bem, foi auxiliar de pintor, e aí tentou se aperfeiçoar nessa profissão. Fora a igreja, o senhor teve outras atividades? E quais foram? Eu trabalhei logo que eu casei, trabalhei na construção das obras do Porto de São Francisco do Sul. Depois logo mudei para São Bento do Sul, onde trabalhei na Fiação São Bento, que ainda existe hoje. Ali eu trabalhei 4 anos e pouco. E depois então fui integrado justamente à obra de Deus como obreiro para vir para a cidade de Timbó, em 59. E a história toda, né? Aquilo que o senhor acabou de relatar. Então, a gente vivenciou a vida da igreja, né, o trabalho, o crescimento da obra, e Deus nos deu a possibilidade de a gente chegar à presidência da convenção, que eu fui, como já disse, 27 anos presidente, e eu entreguei a convenção com 1.081 obreiros, pastores, né? Então, um cargo de muita responsabilidade. Aí, há 2 anos passados, eu resolvi parar. Não quis concorrer mais. Né? Hoje sou presidente de honra da convenção e também da Igreja de Blumenau. Pastor Nirto, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a presença da imprensa aqui, né, na TV Legislativa, e também aos ouvintes que estão a nos assistir. Eu fico muito agradecido e muito honrado por me terem procurado para conversar um pouco sobre essa minha história. E quem quiser saber um pouco mais, poderá adquirir meu livro. Aonde? Na livraria da Igreja Assembleia de Deus, ali na 7. Conversamos então com o pastor Nirto dos Santos, contando um pouco da sua vida na Assembleia de Deus, na sua vida no dia a dia, e que tem parte dessa história relatada no livro O Refúgio do Pardal, que estará depois do seu lançamento no final de semana disponível então à comunidade. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.